Boa noite, turma. O vídeo da aula passada foi mais uma introdução. Infelizmente eu estava doente e não consegui botar um material longo para vocês, que vai ser o caso diferente hoje. Tentei organizar por tópicos como eu colocaria no quadro. Vou falar devagar para vocês entenderem o que está escrito e aí vocês podem fazer esse resumo no caderninho de vocês, né? Como eu falei na aula passada, a gente vai estar estudando genética humana. Então a gente vai falar muito mais do DNA codificante para nossa área, que é o exame de PCR, do que qualquer outra coisa. E vai falar um pouco de sistema BO, porque a gente, dentro do laboratório de análises clínicas, estamos habilitados a trabalhar no banco de sangue. Então tem que saber quem doa para quem não doa para quem, como é que funciona isso. RH é a mesma coisa que grupo sanguíneo? Então são questionamentos que eu já estou fazendo para vocês começarem a sintetizar a matéria na cabeça. Então, assim, voltando para a aula passada para a gente não ter dúvida, e caso tenham, a plataforma está lá para vocês tirarem. Se quiserem botar no grupo do WhatsApp também, eu vou respondendo conforme as solicitações forem aparecendo. Então, o DNA e o RNA são estruturas que estão dentro do núcleo celular. Quando a gente estuda biologia celular lá no início do nosso curso, a gente aprende que as células têm núcleo, né? Quem tem núcleo? A célula eucariótica, eu de animal, eucariótica. Exceto a hemácia que não tem núcleo, né? Que ela perde isso antes dela entrar em reticulócitos, né? Todas as outras células eucarióticas ela tem núcleo. Então, aonde fica esse DNA? Dentro do núcleo celular. Vai variar, se não tiver DNA, esse DNA vai estar disperso no citoplasma. Mas, de modo geral, para a gente que estuda mais célula eucariótica, né, a gente vai falar sobre DNA sendo estudado dentro do núcleo. Então, se fosse uma pergunta de teste, né, que é uma revisão da aula passada, e eu perguntasse para vocês qual é a diferença, né, do DNA para o RNA? Primeira coisa que vocês iam dizer que o DNA ele contém as nossas informações genéticas. O RNA ele faz síntese proteica. O que é isso? Informação é exatamente o que é cada gene, porque na aula passada a gente frisou bastante a parte do que informações genéticas não estão, né, voltadas somente para a cor do olho, cor do cabelo, né? Parece que genética só é isso. Ou então o exame de genética de DNA só vai saber qual é a paternidade. A gente não precisa só saber quem é o pai nesse mundo. Porém, existem outras informações genéticas dentro da análise clínicas que a gente precisa entender e saber realmente quem é aquele gene, de quem é aquele gene. E a gente usa, por exemplo, isso para fazer uma carga viral de HIV, que a gente faz o PCR, a gente vai codificar e ver exatamente como é que o vírus do HIV está se multiplicando dentro do organismo. E aí a gente vai saber, quando ele começar a tomar o retroviral, mais conhecido como coquetel, se esse retroviral está funcionando, né? E ele está conseguindo diminuir o fator de virulência daquele vírus. E aí você faz o quê? Um exame genético para saber exatamente como é que está o vírus do HIV dentro do organismo. Então, para entender um exame específico da área de biologia molecular, eu preciso entender o que é um DNA. Então, o DNA é a minha informação da genética. Não só a cor do olho, cor do cabelo, mas também a informação de como é uma proteína, como é feita uma enzima, né? Como é codificado um aminoácido, todas essas informações estão no DNA. Então, o nosso DNA tem tantas informações para serem trabalhadas ao longo da sua vida, para manter o seu corpo em homeostase. Dentro da matéria de bioquímica, a gente aprende o que são aminoácidos e a gente aprende o que são proteínas, né? E um conjunto de aminoácidos vão formar essas proteínas. Quando a gente lembra de proteína, a gente lembra de ingeri-la, por exemplo, pela carne.
como eu falei na aula passada. Mas a gente tem 2 grupos de aminoácidos para formar essas proteínas, que são os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso corpo produz. Como é que o nosso corpo vai produzir um aminoácido natural se eu não sei como é que ele é feito? Logo, quem tem essa informação? Quem tem essa receita do bolo? O DNA. O DNA é o cara. O DNA tem essas informações. E aí, quem vai fazer? O RNA. Então, o RNA, quando ele faz síntese proteica, ele vai lá no DNA para justamente copiar essa informação. A gente tem 3 tipos de RNA. RNA-M, RNA-T e RNA ribossômico. O que é isso, Camila? RNA-M é o nosso RNA mensageiro. Escrevam isso na informação de vocês. RNA mensageiro. Esse aqui é o RNA-T, que é RNA transportador. E esse RNA-R é RNA ribossômico. O que essa galera vai fazer, né? Eu tenho 3 tipos de RNA. O RNA, como eu falei na aula passada, ele é o proletário que está procurando a sua carteira assinada, né? Igual vocês vão procurar agora aí, saindo do curso, concurso público de vocês. Tenhamos fé a todos. O que vai acontecer aqui? Esse trabalhador vai lá no chefe dele, no DNA, e vai copiar a informação. Ou seja, ele vai copiar a mensagem, né? RNA mensageiro vai copiar a mensagem lá do núcleo do DNA. Epa, RNA mensageiro copiou, ele tem a mensagem. O que eu vou fazer com essa mensagem? Eu tenho essa mensagem, eu tenho que passar esse WhatsApp para alguém. Para quem que eu vou passar? Quem vai pegar essa bola, né? Beleza. Lembrando que eu não tenho uma proteína, um aminoácido formado. Eu tenho uma informação de como ele é feito. É a receita do bolo. Preciso de 2 ovos? Leite? Farinha de trigo? Aqui não. O que eu tenho? Esse RNA mensageiro. O que eu preciso? Eu preciso da informação da proteína. O que eu tenho? Adenina, timina, guanina, citosina? O que eu tenho? Então, ele vai dizer exatamente a ordem que está lá no núcleo, ou seja, a informação genética de que você precisa. Então, ele vai lá, copiou a informação. RNA mensageiro copiou, ele levou o RNA transportador, foi lá buscar nele a informação. Mensageiro copiou a mensagem. Copiado. Copiei. Alguém precisa levar essa mensagem para a fábrica de proteínas. Então, o RNA transportador vai buscar essa mensagem. Opa! Estou transportando a minha mensagem de texto até chegar no RNA ribossômico. RNA ribossômico é quem? Ele é a fábrica. Ele é aqui que vai ser produzido, aqui vai ser feito. Então, aqui no RNA ribossômico é fabricado a proteína propriamente dita. Opa, eu quero uma proteína aí de queratina. Beleza, já fiz aqui, ó. Tô mandando, tô fazendo. RNA ribossômico preparou. Ele já tem a proteína pronta aqui no RNA ribossômico. O complexo de Golgi, esse cara é legal, é uma organela que a gente já estudou lá na frente, anteriormente. Mas aqui o complexo de Golgi, qual é o trabalho dele? Ele é um empacotador, ele vai pegar essa proteína, vai levar lá para o citoplasma da célula, né? E esse complexo de Golgi vai importar essa proteína para onde seja necessário no seu organismo. A proteína que ela produziu, ela vai pedir, vai ser enviada para onde ela